Olá, eu sou Sofia E eu sou o Edu, e esse é o Prosa de Quarta. o nosso encontro de todas as quartas-feiras para a gente prosear sobre arte, cultura, educação e tudo mais. E julho chegou, né, Edu? Nosso episódio hoje já no iniciozinho desse mês, que são as férias escolares. Muita gente no Brasil já entra em férias agora no comecinho do mês. E você entrou, acho que também nesse clima de férias. Onde você tá, Edu? Esse seu fundo todo diferente? Na verdade, Sofia, eu não fui viajar, não, é uma brincadeira. Isso aqui é um biombo que eu coloquei, eu estou montando a minha biblioteca, e como não tem nenhum livro ainda, eu coloquei esse bioma. Mas eu adoraria estar na Índia, por exemplo. Olha, esse biombo me fez viajar até lá, viu, Edu? Já achei que você estava pelo Taj Mahal. Mas você tocou no assunto, né? O nosso tema é viagem, e quando a gente fala em férias, imediatamente a palavra que nos vem à cabeça é viagem. E esse é o tema de hoje, né, Sofia? É isso mesmo, Edu. A gente escolheu justamente por iniciar esse mês de junho de férias, né? E muitas vezes é isso mesmo, né? As pessoas muitas vezes associam, né, esse período para essa possibilidade de algumas viagens perto, algumas viagens longe, algumas vão viajar de avião, já estão com passagem comprada há meses, algumas pegam o carro, o ônibus e vão pertinho. E outras pessoas viajam de outras formas também nesse momento, né? Com livros, com algumas outras atividades ali pela sua cidade mesmo. Mas eu acho que tudo que envolveu esse episódio, quando a gente pensou, foi uma pergunta, né, Edu? Por que que muitas vezes a gente preza tanto e gosta tanto em sair do lugar onde a gente mora? Boa pergunta, isso mesmo, né? Mas porque a gente deu um feriadinho, a gente já quer mudar, já quer visitar um amigo, quer ir para a praia, quer ir para o sítio, a gente quer sair do lugar onde a gente está. Mas afinal, a gente busca quando viaja? A gente busca uma paisagem, descansar, buscar conhecimento. O que será que estamos procurando quando a gente viaja? Será que é alguma coisa dentro de nós mesmos? Na verdade, é esse o que a gente vai fazer. Nós vamos caminhar no nosso papo a partir dessas reflexões que a gente está fazendo no início. E talvez, para a gente começar, né, viajar, talvez seja uma forma de nos afastarmos temporariamente desse ambiente mais cotidiano, mais familiar, talvez para a gente compreender, compreender de uma maneira melhor, todo lugar onde a gente vive. É, Edu, é super interessante, né? Pensar que quando a gente fala em lugares, assim, é um lugar que a gente vive, é um lugar que a gente escolhe quando pensa nessa viagem, né, de mudança mesmo de espaço, eles podem trazer uma certa transformação, né? E quando a gente pensa nessas viagens, nesses destinos, algumas, assim, não ficam tão marcadas, elas desaparecem, os grandes detalhes, né? E outras não. Outras ficam na memória, permanecem com a gente por muito e muito tempo. É tão interessante isso, né? E às vezes a gente lembra mais de uma conversa que a gente teve na viagem do que de um monumento que a gente viu, que a gente fotografou. O que fica, de repente, são outras lembranças, né? Ah, Edu, ó, se for falar nisso, eu vou pensar em outras lembranças desse estilo, um cheiro, uma comida. Nossa, quando eu sinto o cheiro de fogão a lenha, eu lembro de um determinado destino. É muito interessante. Eu viajo na memória diretamente para lá. Ou uma pessoa que de repente a gente encontrou, conheceu, né? Nesse caminho, nessa trajetória. É muito interessante. E quando você fala de cheiro, de comida, você fez uma viagem agora no final do ano passado que tem tudo a ver com o lugar. Quando você menciona o lugar, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é comida. Como é que foi essa sua última viagem, essa viagem que você fez para a Itália, Sofia? Ah, Edu. Qual foi a vibe dessa viagem que você fez?
Olha, Edu, realmente, a comida a gente lembra, inclusive a balança não nos faz esquecer. Mas, Edu, assim, era um destino muito sonhado, porque era uma busca às raízes, né? Era uma intenção de conhecer a cidade dos meus ancestrais, dos meus avós que saíram de lá, né? E vieram para o Brasil e aqui se estabeleceram, a família cresceu e chegou aqui até mim, os meus filhos. Então, assim, a gente sempre conversava sobre essa ideia de voltar a essa terra natal da família. Então, quando a gente decidiu o roteiro, claro que a gente foi em vários outros pontos turísticos, né? Mas uma das coisas no roteiro, ao desenhar o roteiro da viagem, era chegar até a cidadezinha do meu avô e da minha avó, onde eles nasceram, onde eles se casaram e onde de lá eles partiram para o Brasil. Então, assim, realmente, do você foi falando agora, eu fui viajando mais uma vez nessa viagem. Então, essa sensação de caminhar pelos lugares ligados a essa história que a gente escutava, né, sendo contada, ou que tem algumas fotografias para lembrar de outros episódios que a gente conversou também sobre essa memória da fotografia. Perceber que essa viagem, além de ser geográfica, né, então a gente coloca ali em prática o fuso horário que a gente aprende na aula de geografia, né? A questão da mudança do clima, a questão do relevo, mas também foi uma viagem emocional. Então, realmente, cheiros, comidas, destinos, fotografia, tudo isso foi envolvido nesse roteiro. Eu vou ser indiscreto, Sofia, mas estou morrendo de curiosidade. Que cidade é essa que você foi visitar? A cidade dos seus ancestrais. Onde que fica, Sofia? Essa cidade, ela fica perto. Na verdade, assim, a gente fala uma cidade, mas em italiano fala comune, né? Ela é tão pequenininha, Edu. Ela é como se fosse um tamanho de um bairro, se a gente for pensar de uma cidade grande Olha, nossa aqui, né? Elas são, na verdade, duas cidadezinhas, uma do lado da outra. Uma se chama Ogliastro Cilento, que é onde meu avô nasceu, e por conta da cidadania italiana é onde nós estamos registrados, mas eu fui descobrir lá que essa cidade realmente é só um registro. Registro, assim, civil, oficial. oficial. A cidade emocional é a cidadezinha do lado, que é onde a minha avó nasceu, que chama Laureana Cilento, e aonde o meu avô depois foi viver, onde eles se conheceram e se casaram, e onde eu encontrei a família nessa viagem de agora. Olha, que Né? Então, legal. e elas ficam em torno, vou falar em minutos, eu sou um pouco ruim para pensar em quilômetros, mas em torno de uns 40 minutos de Salerno. Então, você sai de Nápoles, vai descendo sul, perto da Costa Amalfitana. Da Amalfitana, isso que eu ia falar. Isso, Sorrento, Salerno. isso. Só que as duas cidades, elas ficam já na parte de montanha, e por isso Tilento no nome depois das cidades, porque ela fica na área do Tilento, que é uma região montanhosa desse pedacinho do sul da Itália. Que legal. E aí eu Então, descobri que eu sou tilentana, a minha origem é Cilenta, tilentana. Não sou napoletana, não sou calabresa, sou tilentana. que legal. Então, Sofia faz uma viagem não apenas para conhecer lugares, mas para conhecer as suas raízes. E isso é porque muitas vezes isso é o que nos motiva a viajar, para a gente compreender um pouquinho melhor a nós mesmas, as nossas raízes, quem somos. Então, isso não precisa ser uma viagem muito longa. Basta ser uma cidade que tenha uma relação com os nossos ancestrais. E às vezes uma relação mesmo com o nosso sentimento, com aquele momento ali, né? Que a gente às vezes precisa desse respiro, desse descanso. Você falando assim que não precisa ser tão longa, um lugar que me marca aqui no Brasil e que daí eu passo aí pela sua vizinhança é Socorro, ali no interior de São Paulo, na divisa ali com Minas. Que delícia! Olha, Edu, eu falo Socorro, meu coração bate diferente e eu já vejo aquela imagem do campo, num lugar que a gente fica lá, que tem um vale lindo, maravilhoso. Nossa, a sensação
que a gente comentou agora há pouco, me vem só falar o nome da cidade. Legal, Sofia, você mencionou a Pequena Socorro, que fica aqui no estado de São Paulo, bem próximo à divisa do estado de Minas, e é uma cidade que te marcou de alguma maneira. Então, aproveito para perguntar para você que está assistindo a gente, você assistindo esse episódio, que idade você tem esse carinho especial e quando você lembra, você ouve falar o nome dessa cidade, o teu coração mais que pulsa mais forte. Conta pra gente aqui nos comentários. Pode ser bem interessante a gente saber dos lugares que andam tocando o coração das pessoas. É muito interessante quando a gente pensa nisso, né, Edu? Eu já escutei várias pessoas, às vezes, falando, por exemplo, da região ali aqui da Baixada Santista, que falam, que não moram aqui, e falam do lugar, né, do destino, como algo que toca o coração, que lembra das férias de verão, e às vezes para a gente é tão natural, né? Tá aqui no dia a dia, é a nossa cidade cotidiana, e para outras pessoas vem essa sensação. Eu acho bem legal quando tem essa troca. É mesmo. E também tem outra ideia, né, de que as viagens, ela não é só o destino que interessa às vezes é o próprio caminho, é o trajeto que marca essa experiência, né? Por falar Sim, nisso, oi, vai, Sofia. não, é bem isso mesmo, que vai fugindo do tradicional, né? Do turismo tradicional, né? Que muitas vezes você tem que fazer o roteiro, pegar o transporte, tem essas outras possibilidades de destinos, né? São exatamente esses caminhos que acabam nos transformando, mexendo muito com a gente. E por falar em mexer, chegou a hora do nosso quadro Pergunte a Sofia. Vamos lá. Sofia, quem mandou a pergunta para você hoje foi a professora Marília Simonetti, da cidade de Franca, no estado de São Paulo. E ela pergunta o seguinte: por que muitas pessoas voltam de uma viagem dizendo que voltaram diferentes? O que pode provocar essa transformação? Professora Marília, muito obrigada, direto da terra do calçado, não é isso, Edu? Franca, Isso terra do mesmo. calçado, lá no interior de São Paulo. Obrigada por participar. E olha, você toca assim numa pergunta que eu acho que é muito comum, né? Acho que todo mundo, quando pensa numa viagem, numa experiência de viagem, vai citar essa sensação, né, de se sentir diferente em alguma perspectiva. E eu acho que é justamente isso, porque houve uma mudança de perspectiva, né? Eu acho que naquele momento em que a gente se permite viver, às vezes, em outro ritmo, passar o dia a dia em outro local, vai ter um contato com algo diferente, seja uma paisagem, como eu comentei, né? Que para mim, eu sou acostumada a olhar o mar. Então, quando eu vejo, fico alguns dias vendo a natureza do interior, aquilo, nossa, eu volto realmente diferente. É muito interessante que eu escuto outras pessoas falarem ao contrário, por exemplo, quando vem para a região, que para mim é comum de estar no litoral, né? Então, esse contato com o diferente, quebrar a rotina, então, que muitas vezes é importante, a gente precisa, né? Trocar o despertador do celular para aquele horário comum do dia a dia e, de repente, amanhecer com o cantar dos galos, se eu estiver num hotel fazenda, por exemplo, ou com o horário que a, a, a saída ali da viagem se programou, né? O grupo de viagens vai ter que passar no hotel para te buscar, várias situações que acontecem em viagens assim. Isso vai trazendo um autoconhecimento, isso vai ampliando os horizontes, e eu acho que é isso que vai fazendo com que a gente tenha, eu acho que todo mundo já teve essa sensação de fazer uma viagem longa, comprida, perto, longe, mas que volta com essa sensação de estar diferente. E eu acho que é aí que a gente traz uma coisa a mais na bagagem, que é esse aprendizado, né, Edu? Muito, muito mesmo. E às vezes, Sofia,
nós temos viagens, todos nós já passamos por essa experiência, a maioria pelo menos já, de que às vezes você faz uma viagem onde o importante não é chegar rapidamente. Então, elas são viagens que o próprio trajeto tem muito a ver com a experiência. Com E eu tenho uma certeza, experiência. Edu. Porque isso é uma coisa que eu gosto, por exemplo, por isso que eu gosto muito de caminhar. Então, quando você caminha, Ah, e eu faço você me muitas fez lembrar. caminhadas aqui pela minha região, então é muito gostoso isso. Você me fez lembrar, você faz as caminhadas pela sua região, mas também você já fez caminhadas bem distantes. Me fez lembrar de uma experiência que você compartilhou comigo, que está na minha lista de desejos, de destinos a ir. Conta pra gente, Edu. Na verdade, a Sofia está falando, está se referindo a uma grande caminhada que eu fiz em 2017, que foi atravessar a Inglaterra de leste a oeste, seguindo pelo que é conhecido como o Caminho de Adriano, ou a Trilha de Adriano, ou também é uma trilha que segue o antigo, a Muralha de Adriano. E esse é um caminho, é uma trilha que se faz na divisa da Inglaterra com a Escócia. Se você está caminhando do leste para o oeste, da cidade como é que se chama? Puxa vida, falhou a memória. Ah, é inclusive que Newcastle. eu, Newcastle. eu ia Se lembrar você, do time. se você sai de Newcastle, que é na costa leste da Inglaterra, você está de frente para o Mar do Norte. Daí você começa a caminhar para o oeste, você vai acabar na cidade de Bowness-on-Solway, que fica no mar da Irlanda. Então você está caminhando o tempo todo com o sol nascendo nas suas costas. Do seu lado direito, você tem a Escócia o tempo inteiro. E do seu lado esquerdo, você tem a Inglaterra. E isso é uma experiência, para mim, foi a primeira grande caminhada que eu fiz. Eu fiz outras, mas essa caminhada em especial foi assim de uma transformação. Eu fiz sozinho e você vai fazendo essa caminhada cruzando fazendas, pequenos vilarejos, é uma coisa emocionante. Quanto E tempo durou, Edu? é um caminho rápido, é diferente dos famosos caminhos que existem pelo mundo. Esse caminho eu fiz em 7 dias. E é bem Uhum. tranquilo, dá para fazer numa boa. E tem muita gente caminhando. Eu fui numa época boa, que eu fui no começo de junho, então é um clima Uhum. agradável, então as pessoas já têm mais gente caminhando, porque lá chove muito, é uma região muito fria e chove. Então, a partir de junho, a primavera já está chegando mais próxima, está bem ali, então é bem gostoso. Agora, é uma experiência que realmente vale a pena fazer. Qualquer caminhada longa vale a pena. Eu sou um amante das grandes caminhadas, porque elas transformam de verdade. E aí, olha que interessante, né, Edu? Quando a gente caminha, queira ou não queira, pensando nos meios de transporte, e geralmente que a gente escolhe para viagem, o caminhar é um, é um andar, literalmente, desacelerado. Não se compara a um avião, a um trem, a um carro, né? Então, quando acho que a gente está nesse processo de desacelerar, por exemplo, atravessar um país a pé, como você comentou, né, de uma costa a outra, então, assim, a gente pensa nessas trilhas, nessas peregrinações, que existem tantas outras também, essas viagens que misturam o esforço físico, mas também que vai mexer com a parte mental, né? Que vai ter essa parte da reflexão, da introspecção. Eu acho isso uma somatória muito encantadora. Muito, e é desafiador, porque é o seguinte, eu lembro muito bem, eu estava na praia, assim, na beira do mar, no Mar do Norte, e eu tinha diante de mim todo o caminho para ser trilhado. E não adiantava eu sair correndo, que eu nunca ia conseguir chegar no final daquele dia, mesmo que eu corresse o dia todo. Então, é um trabalho de você se colocar
na sua humilde posição que lhe cabe. Então, eu tenho que ir devagar, um passo depois do outro, porque eu tinha 110 quilômetros pela frente. Uau. Então, não adianta correr. Pelo contrário, você tem que ir devagar. Então, já que não vai correr, desacelera e aproveita a paisagem. E é maravilhoso como a paisagem vai se transformando. É muito legal isso daí. É uma experiência que marca muito a gente. Aquela frase básica, devagar e sempre. Devagar e sempre. E daí você começa a caminhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, você faz as paradas sempre que você. Mas você fica caminhando. Então, no final, você se programa para caminhar tantos quilômetros por Uhum. dia, mas lá da metade para o fim daquele dia, você fala: nossa, olha quanto eu caminhei e quanto falta ainda para caminhar. Isso toca muito a gente. E você se coloca nessa posição de assim, quem sou eu? E o pensamento vai, depois de caminhar 5 horas, assim, você entra num ritmo de pensamento, desse contato com você mesmo, você fica conversando com você mesmo o tempo inteiro. É muito legal, é uma coisa assim, uma experiência que vale a pena. Para mim foi muito marcante. Tá na minha lista de destinos, desde quando você contou. E agora me veio na mente comentando, olha que interessante, sem querer, alinhavou o destino que eu comentei com o destino que você comentou, porque Adriano era o imperador romano, né? E se eu não me engano, eu acho que eu tirei fotos em pilastras do imperador Adriano em Roma. E aí, sem querer, olha aí, ligou com o seu destino. Fizemos uma ligação de rotas. Isso é legal. É mesmo, porque assim, o Império Romano ele chegou até aquela região Uhum. e o imperador romano Adriano ele mandou construir uma muralha que fechava a Inglaterra. Toda a fronteira norte da Inglaterra era fechada para impedir a invasão dos vikings, dos Uhum. Scots. Então, depois com a queda de Roma, os romanos abandonaram aquele território da Inglaterra, voltaram para Roma e deixaram tudo lá. Com o passar dos séculos, as pedras que tinham sido cortadas para construir as muralhas, elas foram retiradas, foram saqueadas da muralha para a construção das casas de fazenda. Então, ao longo do trajeto, as casas das fazendas são todas de pedra tiradas da muralha ao longo de muitos e muitos séculos. Nós estamos falando do início da era cristã, então imagino questão de 2000 e poucos anos para trás, né? E, Sensacional, Edu. então é muita coisa, é muita história que está É, envolvida também, né? A gente aprende é. muita coisa. Por falar em história, muitas vezes eu acho que também o viajar pode acontecer sem a gente sair do lugar, né, Edu? Porque Pode a gente mesmo. pode buscar essas histórias também, além de longas distâncias, longos percursos. A gente pode também escolher um tipo de viagem que às vezes cabe na mochila, cabe na nossa mão, na palma da mão, cabe na bolsa, na mesa de cabeceira. Se a gente pensar nos livros, né, Edu? Opa, os livros, sem dúvida. Os livros são verdadeiras viagens. E quando eu falo viagem, não é um livro que fala sobre viagem. Qualquer livro que você entra na história, o próprio caminhar para a história é uma viagem. É óbvio que a gente poderia falar dos clássicos, por exemplo, Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, ou As Aventuras de Robinson Crusoe, né? Então, tem vários livros que falam de viagem, mas, na verdade, qualquer livro ele pode ser considerado uma viagem que nos tira desse local onde a gente está e a gente voa, viaja com a história. Eu lembrei Sim. desses dois. Você lembrou de algum, Sofia? Eu lembrei de um livro que ele foi primeiro livro e depois foi adaptado para o cinema, e que daí também tem a ver com a viagem, porque eu fui assistir o filme após essa viagem que a gente comentou, e aí eu também
viajei mais uma vez, que é o Comer, Rezar e Amar, que no cinema com a Julia Roberts, né? Então, assim, é muito interessante que ela faz ali, para quem ainda não assistiu, não vamos contar toda, não vamos dar spoiler, né? Mas ela faz percursos por alguns cantos do mundo e foi baseado num livro da Elizabeth Gilbert, se eu não me engano, né? Isso mesmo. E é muito gostoso viajar ou no livro ou na telinha, né? Na tela com o filme, por essa história também que vai chamando a gente para acompanhar as personagens na trajetória. Lembrei desse, Edu. É um livro muito legal de se ler, é muito gostoso, é muito leve, e ele coloca o leitor em lugares muito diferentes do mundo. Isso vale a pena. A gente não vai dar spoiler, como a Sofia falou, Isso. mas é uma leitura muito gostosa, que ela compartilha com a gente, porque, na verdade, é um relato de viagem dela. Ela passou por aqui, é um relato que ela vai fazendo, é muito legal. Eu mencionaria também um filme que é um filme que tem a ver com deslocamento, né? Que na verdade é uma viagem, que é um filme brasileiro chamado O Caminho das Nuvens. É um filme muito bonito, é de 2003, com o Wagner Moura e a Cláudia Abreu. Eles fazem um papel de um casal e eles estão vindo do Nordeste para o Rio de Janeiro com a família de bicicleta. Nossa. Então é muito bonito, é um filme que vale a pena assistir e assistir de novo, porque tem momentos emocionantes, lógico, ele tem todo um lado de sofrimento, é o nordestino que está vindo para o Sudeste, mas ele tem essa coisa do deslocamento, da viagem, que é o que vai permeando, e a família vai passando por transformações impressionantes ao longo da viagem. Então fica aí uma dica, O Caminho das Nuvens, que vale a pena assistir. Já anota aí, já anotei, que eu ainda não assisti, Edu. Gostei. Opa, tá, esse tem que ficar na lista. Então, Edu, já que a gente está aí, né, agora papeando com tantas coisas já envolvendo essa época que aqui na nossa região já está chegando, já chegou, está chegando as férias escolares, eu fico pensando, já que você falou a gente falou dos filmes, falamos dos livros, por que quando a gente pensa nesse momento das férias, e aí a gente falou de livros, por que ler nas férias acaba sendo diferente daquela leitura por obrigação que às vezes, por exemplo, na escola precisa acontecer? É interessante isso, porque eu acho que está associado, Sofia, a questão do prazer mesmo. Porque é uma leitura que eu escolhi fazer, não foi alguém que me obrigou. Né? Então eu vou em busca de alguma coisa que vai me. Então é uma leitura que está associada ao prazer de ler. Então, por isso que é totalmente diferente da leitura que se faz por obrigação. Quando você está na faculdade, por exemplo, ou mesmo no colégio, você tem que ler alguns livros, alguns textos. Isso é obrigação. Mas a leitura de férias é a leitura por puro prazer mesmo. Você não tem nem compromisso a não ser aquele deleite, o aproveitar, o se divertir com aquele livro, com aquela história. E me fala E uma acaba coisa. esbarrando num descanso, né, Edu, também, né? Aquela Isso. cena, né, de você deitada na rede, vamos dizer assim, com o livro na mão, né? Porque se a gente para pensar, hoje a gente vive uma coisa alucinada. A gente tem que aproveitar todos os momentos, né? Você tem que. Você não pode. Parece que você não pode descansar. Você está o tempo todo, quando você não está trabalhando, você está vendo o celular, porque tem que saber a notícia, tem que saber de informações, né? É Então, verdade. essa coisa da pressão e do ritmo acelerado que o mundo de hoje nos imprime, e que pode estar nos fazendo muito mal, né? É verdade. Com certeza. Edu, já que a gente está falando sobre isso, acho que a gente pode. Me deu uma ideia, assim, eu quis trazer uma indicação de um livro. Quem sabe? Opa! Para mim foi. Ele surgiu dessa forma.
ele foi uma liberdade de escolha minha, claro, eu escutei, eu falei, nossa, parece que deve ser interessante esse livro. E eu queria partilhar com você, com o pessoal que está nos assistindo, porque além dele ter sido muito, assim, um destaque para mim, ele também fez em mim, criou em mim a vontade de colocar um destino de viagem. Um dia eu vou, Opa! um dia eu vou conhecer os lugares que eu li nesse livro. O livro é muito interessante, Du. Eu trouxe ele até aqui, Já ó. tô curioso, Sofia, já estou curioso. Olha, esse livro, ele é baseado numa história real, ele fala da biografia de uma imperatriz chinesa chamada Cixi, a Imperatriz de Ferro, dá para ver? Tá, olha, Imperatriz Sete. É uma foto Bela dela, capa, hein? real. Bela capa. Para você ver, que não posso nem falar. Ele é grandinho, mas assim, foi uma leitura realmente com prazer, com uma liberdade de escolha, e que me remeteu a essa China do final do século XIX, né? Começo do século XX, que assisti, ela nasce em 1835 e falece em 1908. E uma coisa muito interessante, que daí agora também, quando eu falei do livro, você falou dos filmes, que tem uma ligação. No filme O Último Imperador, lembra desse filme, Edu? Sim, do menininho. Isso, A capa, o cartaz do filme era o pequeno o menininho. isso. A primeira cena do filme, que ele, o menininho, chega e a imperatriz está no seu leito de morte, é ela. Então, assim, é Olha! muito interessante, porque conta uma história da biografia dela, que fala, ela se tornou uma imperatriz na China, e, claro, o livro, ele nos remete à China dessa época. Então, assim, é tão encantador, fala muito sobre a vida dela pessoal, as questões políticas, tudo assim, só que, assim, ele me fez criar uma vontade imensa de descobrir mais sobre esse destino. E realmente é um destino que está lá, um dia eu ainda vou chegar. Assim como vou à Muralha de Adriano, vou ali à região onde Sixi viveu. Então, assim, é um livro que para mim foi muito, muito marcante. Eu acho que poderia ser uma diversão gostosa de leitura nas férias. E você, Edu? Ah, olha que interessante. Você fala que você você leu esse livro, você tem vontade de ir no lugar. Isso. Eu já passei por isso. Eu Ah, li um livro e depois eu fui visitar o lugar. que legal. E esse livro é um livro muito leve, muito gostoso de ler. É um livro brasileiro, escrito por uma jovem escritora brasileira chamada Socorro Acioli. Socorro é uma escritora cearense, ela é radicada em Fortaleza, e ela escreveu um livro chamado A Cabeça do Santo. E é uma ficção, mas ela é uma ficção que foi criada a partir de um elemento verdadeiro, que é a própria cabeça do santo. Existe uma pequena cidade no interior, fica a 90 quilômetros de Fortaleza, chamada Canindé. E nessa cidade, as pessoas decidiram construir uma estátua para Santo Antônio, para ser colocada no alto do morro que fica ao lado da cidade. E foram formadas duas equipes. Uma que construiu, ficava responsável por construir o corpo do Santo Antônio no alto do morro, e uma outra equipe que ia construir a cabeça do Santo Antônio, ficava lá embaixo, depois ia ser transportado. Só que quando terminou a cabeça, ela ficou pesada demais e não conseguiram levar essa cabeça. Resultado, você tem lá no alto do morro uma imagem sem cabeça do que ia ser o Santo Antônio, e aqui embaixo você tem a cabeça do santo no meio da rua, numa rua. Que A legal. partir, a partir desse episódio, Socorro Acioli cria um livro, escreve um livro chamado A Cabeça do Santo, que é simplesmente
hilariante o livro. Ele vai muito na linha dos escritos do Ariano Suassuna, com muito bom humor, e também tem um aspecto de crítica social. Tal. Mas qual é a história? Eu não vou contar, dar o spoiler, mas a premissa do livro é o seguinte: um fulano, um forasteiro, chega nessa cidade para cumprir uma promessa de família, e ele não tem onde dormir, e ele encontra essa cabeça vazia, que é uma cabeça de concreto vazia. Ele dorme na cabeça dessa cabeça, na cabeça do santo. No dia seguinte, a hora que ele acorda, ele começa a ouvir vozes. E são vozes das mulheres da cidade que estão ecoando na cabeça do santo. E daí tem toda uma série de situações engraçadas em que o cara ele fica sabendo de todas as intimidades das mulheres da cidade. Porque, lembra, o santo é o santo casamenteiro, o Santo Antônio. Sim, aham. Isso é uma leitura que vale a pena. E o livro começa com uma viagem. A primeira cena do livro é ela descrevendo o protagonista caminhando numa estrada de terra, como se fosse um retirante. Ele está indo em direção a essa cidade. Que existe, e Que existe existe, essa, ela deu um essa que... outro nome, ela não chama Aham, de Canindé, tá. mas é uma cidade que existe a cabeça do santo nessa cidade. Então, é maravilhoso. E tem a ver com viagem. Então, esse é um excelente livro para se ler nas férias aí. Você vai poder viajar com o personagem aí por essa cidade. Adorei, Edu. Muito bom, adorei. Mas, Edu, se a gente for pensar também, né, quando a gente fala em viagem, a gente está falando muito da viagem meio que para lazer, né? Mesmo a viagem com os livros é para lazer. Mas também, principalmente quando a gente fala em escola, eu sei que a gente está em férias, mas às vezes os professores também nas férias vão pensando coisas para planejar quando voltar, né? E a gente também tem algumas viagens, não que viagens de lazer não sejam aprendizados, mas algumas vezes algumas viagens que tenham mesmo essa intencionalidade de aprendizagem, né, Edu? Também tem esse detalhe na viagem, nesses destinos, né? São viagens que se traduzem em experiência. É o caso, por exemplo, de uma viagem de intercâmbio, Uhum, de uma viagem para fazer uma visita cultural. Então, são viagens que trazem conhecimento, ela está ligada a conhecimento, né? O próprio estudo do meio uhum. não deixa de ser uma experiência. E nesse sentido, o professor que tem condição de fazer um estudo, e quando eu falo estudo do meio, conhecer um outro bairro da cidade, é conhecer um museu que está lá no centro da cidade, ou conhecer uma catedral ou uma fazenda da região, tudo ligado a um assunto que ele está estudando, obviamente. Mas essa viagem que tira o aluno da escola e leva em contato com a realidade, com o mundo que está ali fora, são experiências fantásticas de aprendizagem. Porque com certeza essa aprendizagem vai acontecer também fora da escola, inclusive nas férias, não é, Edu? Para Sem sair dúvida. dessa estrutura tão, às vezes, quadradinha e burocrática de dentro da sala de aula. Então, pode ser o estudo do meio, ou essas viagens que acontecem planejadas através da escola, ou não, né? Ou essas que eles trazem depois quando volta de férias. O que você fez das férias? Aquela pergunta, né? Edu, e falando em pergunta, chegou a hora da sua pergunta. Vamos lá? Opa, Pergunte vamos ao lá. Edu. Edu, hoje quem enviou a pergunta para você foi o professor Marcelo, de Recife. E ele pergunta assim: existe alguma viagem que pode mudar a vida de uma pessoa, mesmo sem ela sair do país? Marcelo, pergunta interessante, Marcelo. Tudo a ver com as experiências, com algumas das experiências que eu já tive. Então, assim, quando a gente fala
experiência que transforma. As caminhadas são uma delas, né? E nesse sentido, o Brasil está cheio desses caminhos a serem percorridos, porque esses caminhos eles nos colocam em contato direto com uma outra realidade, com uma outra região, e a gente vai poder conhecer de perto, de dentro, aquela região. É diferente de você fazer um turismo com carro ou com um grupo de turismo. Quando você faz uma caminhada, é você no caminho, conhecendo as pessoas, os lugares, naquele ritmo do seu passo, um passo após o outro. E nesse sentido, o Brasil está cheio desses caminhos. Por exemplo, tem um famoso caminho aqui no estado de São Paulo, que pega um pedaço de Minas Gerais também, chamado Caminho da Fé. Esse eu não fiz ainda, pretendo um dia fazer, mas eu já fiz o Caminho da Prece, que sai de Jacutinga, em Minas Gerais, e vai até a cidade de Borda do Campo. É muito bonito esse caminho. É um caminho curto, dá para fazer uns 4, 5 dias. Tem o Caminho do Sol. Existe um caminho no Rio Grande do Sul, tem caminhos. Santa Catarina, eu sei que na Bahia está sendo ou já foi criado um caminho de trilha desse tipo, em que é tudo sinalizado, muito bem organizado. Então, esses caminhos, e não importa a distância, tá? Às vezes você sai da sua casa e vai para uma cidade vizinha a pé, anda 10, 15, 20 quilômetros numa estrada que você não está acostumado. Isso pode trazer uma experiência muito legal, que é a experiência da contemplação. A gente tem perdido ao longo do tempo, pelo próprio ritmo de vida que a gente leva, essa capacidade de contemplar. Quando eu falo contemplar, é simplesmente você olhar as coisas e ficar olhando e nada mais. Veja você, no Brasil, eu não conheço nenhum parque que foi construído para contemplar. Os parques que nós temos no Brasil tem sempre que ter uma atividade. É um parque onde você vai jogar bola, você vai fazer academia, você vai correr, mas não tem um parque onde você senta e vai contemplar uma paisagem de um lago, por exemplo. Então, essa experiência ela pode ser extremamente enriquecedora e, ao mesmo tempo, transformadora. Então, fica uma dica aí, professor, ou Marcelo, fazer uma caminhada por um bairro diferente, e onde você vai contemplando as coisas que passam naquele ritmo mais lento, diferente do caminho do ritmo que você faz quando você anda de carro, por exemplo. Essa fica uma dica aí de caminhar. Muito bom, Edu. E olha, essa sua reflexão, ela foi me trazendo mais uma reflexão aí dessa ideia. Quando a gente muitas vezes fala de viajar, né, muitas vezes eu acho que a procura na escolha dessa viagem não necessariamente seja mudar de lugar, mas seja mudar a perspectiva. Bem interessante, quando você foi desenvolvendo aí a tua ideia, me veio isso, né? Então, por exemplo, às vezes eu caminhar só por uma outra direção, na minha cidade, no meu bairro, e eu olhar aquela paisagem que eu estava acostumada e de outra perspectiva, talvez isso vá dando essa amplidão e a possibilidade dessa contemplação, né, Edu? Mesmo. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu era bem mais jovem, quando eu fui para São Paulo para fazer faculdade, São Paulo era uma cidade muito, muito diferente da minha, era muito grande, eu não conhecia nada. Então eu me propunha, de domingo, eu tomava um ônibus, eu ia para um bairro que eu não tinha a menor ideia. E eu ia procurar uma pracinha desse bairro. E eu ficava domingo de manhã sentado no banco de uma pracinha de um bairro que eu nunca tinha estado e ficava simplesmente olhando as coisas. Então, era o pessoal que saía da igreja, da missa, o pessoal que ia para o supermercado na esquina. Então, existia toda uma movimentação. Então, e eu ficava sozinho ali, simplesmente olhando. Então, essa é uma viagem que eu fazia de domingo de manhã pelos vários bairros de São Paulo.
Foi uma experiência Olha, muito legal, que eu fiz durante muito tempo. Edu, você aí descrevendo isso, aí já não tem como chegar quase ao final do nosso episódio e não trazer uma referência musical. Aí me veio aqui na mente, nos encontros e despedidas, partir sem ter planos, voltar quando quero, uma referência para a gente ampliar aí nossa playlist com Milton Nascimento, cantado por Puxa, Maria Rita, encontros e despedidas. Me veio essa música aqui, essa melodia na cabeça. muito legal, Sofia. Eu vou pedir licença, então, para a gente poder ouvir um trechinho dessa música. Vamos. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Que coisa maravilhosa, Sofia! Lindo, né, Edu? Além de ser poético, ele é extremamente profundo, né? É. É um verso que nos permite refletir. Na verdade, é a vida. Quando ele canta isso, ele está contando da nossa vida, que a nossa vida é um eterno encontrar e despedir, nos encontrarmos e nos despedirmos. E aí agora eu fiquei curiosa, viu, Edu, com o pessoal que está aqui nos acompanhando. E aí, qual foi a viagem que marcou sua vida? Às vezes para o bairro do lado, uma viagem que era sonhada. Conta pra gente aí nos comentários para partilhar com a gente. É muito legal ter esse retorno de vocês e ampliar essa discussão. Muito bem, é isso mesmo. Compartilhe, dê um like nesse vídeo, recomenda o Prosa para os amigos. E, para encerrar, embora a gente esteja em férias e não tenhamos atividades pedagógicas, já está lá no Substack, no perfil do Prosa de Quarta, um arquivo com uma série de outras sugestões de livros, filmes, séries, dica de lugares, trajetos para você olhar e dar uma olhada e ver o que pode ser feito aí nessas férias de julho. E com isso, aí, né? a gente encerra o nosso Prosa de hoje. Uma boa férias, mas o Prosa continua na quarta que vem. Quarta-feira temos mais. Até lá! Tchau!